Imagine-se no deserto egípcio, sob o sol escaldante. Sinta o calor intenso na pele, o ar seco preenchendo seus pulmões. Cercado por silêncio absoluto e uma imensidão de areia dourada que se estende até onde a vista alcança. Um mar de dunas esculpidas pelo vento, um cenário que parece intocado pelo tempo. No horizonte, tremeluzindo sob o calor, surgem formas geométricas perfeitas, imponentes e misteriosas. As pirâmides de Gizé. 3 gigantes de pedra que desafiam a nossa compreensão. Elas desafiam o tempo e a lógica, resistindo às tempestades de areia e aos séculos de história. Monumentos à engenhosidade humana, um testemunho da capacidade do homem de realizar o aparentemente impossível. Diante da grande pirâmide de Quéops, a maior e mais antiga das 3, sentimos nossa pequenez diante de sua escala colossal. Uma estrutura que se eleva majestosamente, dominando a paisagem. Como uma civilização de mais de 4.500 anos, com recursos limitados e ferramentas rudimentares, sem tecnologia moderna, sem a ajuda de máquinas complexas, ergueu algo tão monumental, tão preciso, tão duradouro. Como transportaram e empilharam milhões de blocos de pedra com tanta perfeição? As pirâmides não são apenas tumbas frias e vazias, mas símbolos de ambição desmedida, da busca por poder e reconhecimento, fé inabalável em seus deuses e uma busca incessante pela eternidade, pela vida após a morte. São o ápice de uma cultura obcecada com a vida após a morte, com a preparação para a jornada para o outro mundo. O Egito Antigo floresceu às margens férteis do Nilo, o rio que era a fonte de toda a vida, onde o ciclo anual do rio, com suas inundações e vazantes, moldava a vida cotidiana, a agricultura e a religião. As pirâmides são o testamento mais duradouro, o legado mais impressionante dessa civilização extraordinária. Aceite o convite para desvendar os segredos das pirâmides. Caminhe pela areia do tempo. Sinta a história sob seus pés. Explore corredores escuros e labirínticos. E decifre hieróglifos silenciosos. As mensagens codificadas de um passado distante. Deixe para trás o mundo moderno, com suas preocupações e distrações, e mergulhe no Egito da 4ª dinastia, a era dos grandes construtores. Uma era em que o impossível era apenas um desafio a ser superado, uma barreira a ser derrubada. Homens decidiram construir montanhas artificiais para seus reis-deuses, monumentos que ecoariam por toda a eternidade. O mistério que envolve as pirâmides é um convite irresistível à aventura, à exploração do desconhecido. E essa jornada fascinante está apenas começando. Prepare-se para se maravilhar, para questionar e para se inspirar. Antes das pirâmides, os egípcios enterravam seus mortos em mastabas, estruturas retangulares de tijolos de barro. A grande virada veio com Imhotep, arquiteto do rei Djoser. Ele empilhou mastabas, criando a pirâmide de degraus de Saqqara, a primeira mega estrutura de pedra do mundo. Mais que uma tumba, era um complexo funerário com templos e pátios, tudo em pedra. Imhotep inovou ao usar colunas de pedra e foi deificado por sua genialidade. O legado de Djoser e Imhotep estabeleceu um novo padrão. A partir de Saqqara, a ambição dos faraós cresceu sem limites. A busca pela pirâmide perfeita, de faces lisas, havia começado. A era das pirâmides estava só começando. A transição, uma evolução gradual e ambiciosa, para a pirâmide de faces lisas, representou um salto monumental na engenharia e na visão estética do Antigo Egito. Essa mudança não foi imediata, mas sim o resultado de um processo contínuo de experimentação e refinamento. Foi marcada por tentativas e erros, por desafios inesperados e soluções inovadoras. Cada pedra que desabava, cada projeto que não saía como o esperado, ensinava uma lição valiosa. O faraó Sneferu, pai de Quéops, um líder visionário e determinado, construiu 3 pirâmides gigantes, cada uma delas um testemunho de sua ambição,
e de seu desejo de alcançar a perfeição. Em Meidum, tentou transformar uma pirâmide de degraus, um projeto audacioso que visava modernizar as técnicas de construção da época, em faces lisas, buscando uma estética mais refinada e imponente. Mas ela desabou, um revés doloroso que, no entanto, não o impediu de seguir em frente. Em Dahshur, construiu a pirâmide curvada, uma estrutura peculiar que demonstra a capacidade de adaptação e a busca por soluções criativas diante dos desafios. Mudando o ângulo no meio da obra, uma decisão ousada e pragmática, para evitar colapso, mostrando uma compreensão cada vez maior das leis da física e da engenharia. Finalmente, ergueu a pirâmide vermelha, um triunfo da engenharia e da perseverança, a primeira de faces lisas bem-sucedida, um marco na história da arquitetura e um símbolo da capacidade humana de superar obstáculos. Sneferu aprendeu com os erros, absorvendo cada lição e transformando-a em conhecimento, e pavimentou o caminho para a perfeição, abrindo as portas para a construção de obras ainda mais grandiosas e impressionantes. Sua obsessão pela forma ideal, por alcançar a simetria perfeita e a harmonia visual, preparou o palco para a Grande Pirâmide, a maior e mais famosa de todas, um monumento que desafia o tempo e a imaginação. Cada tentativa foi um passo, cada avanço, por menor que fosse, contribuiu para o objetivo final, rumo à engenharia monumental, a criação de estruturas que inspirariam admiração e respeito por milênios. A busca pela pirâmide perfeita, essa jornada incansável e apaixonada, era também uma busca pelo divino, uma tentativa de se conectar com o sagrado e de transcender os limites da existência humana. E o ápice dessa busca, o momento culminante de toda essa dedicação e esforço, estava prestes a ser alcançado, com a construção da Grande Pirâmide, um feito que marcaria para sempre a história da humanidade. Quéops, filho de Sneferu, um faraó visionário, usou todo o conhecimento acumulado ao longo de gerações, um tesouro de sabedoria ancestral, para criar a Grande Pirâmide de Gizé, uma maravilha arquitetônica que desafia o tempo. Por quase 4.000 anos, resistindo a tempestades e mudanças de eras, foi a estrutura mais alta do mundo, um testemunho da ambição e engenhosidade humanas. Com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, sua precisão é impressionante, um feito que desafia nossa compreensão da tecnologia antiga. A base é quase um quadrado perfeito, demonstrando um conhecimento profundo de geometria, alinhada com os pontos cardeais, revelando uma conexão com os céus e as estrelas. A relação entre altura e perímetro, uma proporção cuidadosamente planejada, se aproxima do valor de π, um número transcendental que permeia a natureza. Os egípcios incorporaram proporções sagradas, como a razão áurea, unindo terra e céu em uma busca pela harmonia cósmica. Dentro, corredores e câmaras, um labirinto de pedra, são obras de engenharia impecável, construídas com uma precisão que desafia a nossa imaginação. A grande galeria e as câmaras internas, espaços misteriosos e imponentes, mostram domínio técnico e astronômico, um profundo entendimento do universo. A pirâmide é um monumento à precisão e ao planejamento, um símbolo da busca humana pela perfeição. Até hoje, sua perfeição nos fascina, inspirando admiração e questionamentos sobre o passado. Como erguer milhões de blocos sem tecnologia moderna? A resposta está na engenhosidade e organização egípcia. Rampas externas, internas ou em zigue-zague foram usadas para elevar os blocos. Os blocos vinham de pedreiras próximas e distantes, transportados em trenós de madeira. Umedecer a areia reduzia o atrito, facilitando o transporte. Canais traziam as águas do Nilo até a base da pirâmide, permitindo o uso de barcaças. A logística envolvia milhares de trabalhadores, materiais e registros detalhados. Tudo era coordenado por uma burocracia eficiente. O segredo das pirâmides está no trabalho coletivo,
e na criatividade humana. Esqueça a imagem de escravos sob o chicote. As pirâmides foram erguidas por trabalhadores egípcios livres e qualificados. Escavações revelaram cidades de trabalhadores com padarias, oficinas e dormitórios. Eles tinham alimentação de qualidade, cuidados médicos e eram pagos pelo Estado. Muitos eram agricultores que trabalhavam nas pirâmides durante a cheia do Nilo. Era um projeto nacional, um dever religioso e motivo de orgulho. Os construtores eram respeitados e enterrados com dignidade. Eles construíram por devoção, não por medo. As pirâmides eram mais que túmulos, eram portais para a eternidade. Sua forma apontava para o céu, conectando o faraó ao deus solar Ra. O alinhamento com os pontos cardeais era simbólico e técnico. A teoria da correlação de Órion sugere que as pirâmides refletem as estrelas do cinturão de Órion, associadas a Osíris. Dutos internos apontam para estrelas específicas, guiando a alma do faraó. O complexo funerário reforçava o simbolismo cósmico. Textos mágicos nas paredes protegiam a jornada do rei. Todo o conjunto era um cenário para a ressurreição. O objetivo? Garantir a imortalidade do faraó. Vigiando as pirâmides está a grande esfinge de Gizé, com corpo de leão e cabeça de faraó. Ela simboliza poder e proteção, alinhada com o templo de Khefren. No equinócio, o sol se põe sobre seu ombro, conectando-a ao ciclo solar. O complexo de Gizé é um plano cósmico em pedra, refletindo a ordem do universo. Com o tempo, a construção de pirâmides gigantes cessou, mas seu legado permaneceu. A forma piramidal ressurgiu em outras culturas, como no Sudão e nas Américas. Nenhuma igualou a grandiosidade de Gizé. O platô foi o centro religioso e político do Egito Antigo. O mistério e a imponência das pirâmides continuam a inspirar o mundo. As pirâmides ainda guardam segredos, revelados por tecnologias modernas. Descobertas recentes, como grandes vazios internos, alimentam o mistério. Teorias alternativas surgem, mas a arqueologia mostra a engenhosidade egípcia. Não precisamos de alienígenas para explicar seu esplendor. As pirâmides são um milagre humano, sonho, planejamento e fé transformados em pedra. Elas refletem nossa busca por significado e imortalidade. 4 milênios depois, continuam desafiando o tempo e nossa compreensão. Enquanto nos perguntarmos como, o legado dos faraós viverá.